Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Clique também para receber todas as notificações de quando eu lançar um vídeo novo. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim, vamos conversar nos recados. E se você gostar tanto assim desse conteúdo, compartilhe com uma pessoa amiga para que ela possa conhecer meu canal. Através da tua ajuda, meu canal irá crescer. Nele, basicamente, eu falo sobre livros, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns livros que eu quero ler nesse ano 2021. Na verdade, quando eu pensei nesses livros, não foi necessariamente para montar uma TBR, por exemplo, de um mês específico ou não, porque são livros, uma quantidade razoável, livros grossos, calhamaços, a maioria, e para mim não dá para vencer tão rápido. Então eu pensei em demandá-los durante um ano, né? E o ano tem 12 meses, e aí eu escolhi 12 livros. Na verdade, qual foi o critério que eu adotei para a escolha desses livros? Foi o seguinte: no ano passado, 2020, o ano da pandemia, né? Eu li 80 livros, entre fininhos e mais grossos, mas eu dei vencimento a algumas coisas minhas que já estavam encalhadas há um tempo e que no ano 2019 eu já tinha me proposto a fazer essa demanda em 2020 e graças a Deus obtive sucesso. Eu não acho que nesse ano 2021, eu vou conseguir ler 80 livros, porque é uma quantidade muito grande, mas eu acredito que também oscila pelo seguinte: o ano da pandemia e eu estar em casa desempregada. Aí eu tive tempo realmente para demandar. Mas eu tenho grande esperança de nesse ano voltar ao mercado de trabalho e aí ter menos tempo de ler. Mas independente de eu ter mais tempo ou menos tempo, eu já tinha traçado na minha cabeça que esse ano eu leria menos mesmo, em termos de quantitativo, porque eu ia dar prioridade a calhamaços. Ou não, mesmo que não fosse calhamaços, livros mais extensos que de alguma maneira eu queria ler. Claro, pessoal, que eu não pretendo ler só 12 livros no ano 2021, óbvio que não. Inclusive, já tem vídeo da minha TBR de janeiro e nenhum dos livros escolhidos são da TBR. Mas são livros que eu tenciono realmente ler. Alguns foram comprados no ano passado mesmo e por questão de escolha eu decidi passar para o ano 2021 e tem alguns outros que são mais antigos. E eu acho um desperdício passar 2 anos, 3 anos um livro lá na estante sem ser lido, sem ser consumido. Principalmente se fomentarmos que, como bons leitores, sempre vamos estar comprando livros. Então eu acho que realmente a gente tem que dar vencimento. Claro que eu tenho metas super ambiciosas. Eu tenho outros livros que são considerados até calhamaços, porque se enquadra acima de 500 páginas, que eu até, se tiver tempo, eu lerei. Mas, de uma maneira geral, se eu conseguir dar vencimento a esses 12, em 2021 eu já me dou muito feliz. Se eu conseguir incluir, claro, outros finos, que eu pretendo, e até incluir mais calhamaço, eu incluo. Se não for calhamaço, mas livro mais grosso, eu incluo. Se realmente for um ano muito agitado, muito difícil, eu não tiver tempo, infelizmente eu vou dar prioridade a algum calhamaço e os outros mais fininhos. Não é nem pela quantidade em si, mas é porque eu acho que assim, quando a gente tem menos tempo, a gente prefere realmente priorizar ler 3 livros para conhecer 3 histórias diferentes do que um livro, né? E aí eu vou mesclando. E aí vocês vão acompanhando o canal e aí bora ver, né? Tenho até dezembro deste ano para mostrar para vocês o resultado. Estou muito otimista. Acho que a gente tem que ser ambiciosa mesmo em termos de meta de livro, porque
Eu acho que eu tenho uma mente mesmo assim, inquieta nesse aspecto. Eu não me conformo com não ler, eu não me conformo com não poder conhecer escritores, histórias. E acho que a vida é muito grande, a literatura nacional e internacional é muito grande para a gente não conhecê-la. Inclusive, eu tenho até interesse em conhecer outras histórias que estão lá no fundo do coração, no fundo da mente, do meu interesse, mas que por questão mesmo financeira eu ainda não pude comprar, né? Os Miseráveis é um exemplo. Se eu tiver condição desse ano, eu vou comprar esse livro, porque e vou iniciar. Não sei se eu conseguirei terminar, porque eu já tenho essa meta, mas comprar e pelo menos iniciar, eu pretendo. Bora ver, né? O futuro a Deus pertence. Bora agora falar de livros, porque senão nessa metagarelice, esse vídeo vai ficar 1 hora. E o primeiro que eu selecionei foi esse aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Lewis, né? C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, que foram muito comentadas nas mídias televisivas, né? Foi adaptada para o cinema. História para criança que serve para adulto, história de adulto que serve para criança, porque C.S. Lewis é mais ou menos isso. Pelo menos essa impressão que eu tenho. E aqui é um volume único, mas são várias histórias, né? E eu já li alguma coisa dele e acho ele um autor primoroso. Esse é um calhamaço, tem cerca de 700 e tarará páginas, e bora lá. O segundo que eu escolhi foi um livro que eu comprei há muito tempo. Na época que eu não tinha a quantidade de livros que tenho hoje e a estrutura de leitura que eu tenho hoje. E foi um livro que eu ouvi falar na época de faculdade e me interessou profundamente. E eu lembro como se fosse eu, já aperrei tanto manhã para comprar esse livro. Aí manhã comprou numa livraria aqui em Recife, que nem existe mais. E eu fiquei super decepcionada, porque ela comprou esse aqui, mas ele é volume 1 e 2. E ela não sabia, tadinha. Ela, com sacrifício, foi lá e comprou. Na época eu ligava para a livraria para perguntar se tinha. E comprou essa versão de bolsa, porque realmente Martin Claret era o mais barato. E eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, aí eu comentei com o bibliotecário, eu fiz assim... na época, né? Bibliotecário muito gentil, Noé, eu comprei Cervantes, mas tem volume 1, isso significa que eu preciso completar o outro, né? E aí ele com aquele jeitinho todo educado, você realmente tá com metade do livro. E depois eu pedi pra mãe comprar, não foi problema, mas eu pensei na época que eu ia ler logo e infelizmente ficou escanteado. Na época eu tinha muita demanda de leitura por causa do curso, mas eu acho que eu deveria ter insistido mais na leitura. E o livro em si, ele é um livro que eu já iniciei em algum momento e é um livro muito engraçado. A impressão que eu tenho é que não é um livro assim realmente de mas é um livro engraçado, bem-humorado, e eu acho que vale a pena conhecer. E eu acredito que esse ano, realmente, Cervantes, vamos lá conversar. O terceiro livro é esse livro que eu acho que todo booktuber tem, e muita gente que acompanha os canais já ouviu falar, ou tem vontade de ter, tem vontade de ler, que é It, a Coisa, do Stephen King, né? É um calhamação, já tenho as marcações porque eu já dei uma pincelada, mas ainda não li. E é um livro bem extenso, 1.100 páginas mais ou menos, e eu quero lê-lo esse ano. O quarto livro foi um Pegue Leve, e é um livro maravilhoso, Direito a Volver, O Golpe 64 em Pernambuco, de Fernando Coelho. Ao contrário do que muita gente pensa, a ditadura no Brasil existiu, como existiu nos países da América Latina e na Europa. E quando eu era menina, a gente viu os resquícios dessa ditadura, porque era um terror muito grande da população em relação à polícia. E a gente já leu coisas a respeito e sabe que existe, né, revista de livros, de filmes e docs, e acho que vale a pena ler. Ele tem mais ou menos
600 páginas. E eu acho que é um livro que é um desperdício eu ainda não ter iniciado. E ele já está comigo há um tempo, mais de um ano. E eu irei lê-lo sim esse ano, se Deus permitir. A literatura para mim não é só uma coisa de desopilar. Eu acho que ela tem um caráter muito forte no meu coração de informação e tem que ter um teor de criticidade e importância. Precisamos sempre estar olhando para a história do nosso povo, a história do mundo, para que a gente perceba coisas que devem se modificar, coisas que não podem mais acontecer. E é mais ou menos isso, tá bom? O outro que eu quero ler esse ano é esse aqui maravilhoso do professor Roque de Brito Alves. Para quem não conhece, foi um grande advogado, jurista pernambucano, morreu no ano 2020, já estava bem idosinho, ele contribuiu muito para o jurídico, né? E assim, era um grande colecionador de artes, inclusive doou boa parte da arte que ele adquiriu durante a vida para o Museu do Estado de Pernambuco. E eu acho que ele toca alguns assuntos muito significativos nesse livro. Para quem não tem nenhum conhecimento jurídico, o direito, de uma maneira geral, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele está ordenado por leis. É a legislação vigente, né? A Constituição Federal, que é a Carta Máxima, e as outras, que dispõem sobre vários assuntos, como Código Penal, Código Civil, Código Tributário, o ECA. Mas a pessoa precisa estudar a doutrina e para entender os tipos, o que é crime, as tipificações das penas, os detalhes. E Roque de Brito Alves faz isso muito bem. Eu tenho esse livro há um tempo e eu quero lê-lo. Eu acho que também é um livro maravilhoso. Inclusive eu tenho até uma dedicatória aqui dele e quero lê-lo. Foram 5. O outro que eu quero ler esse ano é de J.K. Rowling, né? Morte Súbita. Eu já ouvi muito comentário sobre essa obra. É um calhamacinho de 500 e tantas páginas. E parece ser bem interessante. Nunca li Harry Potter. Até tenho vontade de algum dia ler, talvez. Porque na época que era o hype eu nunca li. Eu sempre achei que era livro de adolescente mesmo. Eu já passei da idade. E eu acho que depois, agora assim, principalmente depois do canal, me deu mais vontade de ler alguns livros assim, adolescentes, né? Não que eu acho que só adolescente leia Harry Potter, mas é porque foi o fuzuê de muita gente adolescente na época que foram lançados. E eu nunca tive vontade, mas quando eu vi esse livro dela, eu disse, eu quero. Eu quero, e eu quero lê-lo mesmo. Aí já foram 6 e 50%. E agora eu vou mais um. Eu adoro essa parte do crime, não sei se vocês percebem, eu gosto muito dessa coisa de entender, de ler sobre serial killers, psicopatas, maníacos. E eu gosto muito de entender o tipo e as ações, o que motiva e o que aconteceu. E esse livro aqui eu fiquei com muita vontade, eu acho linda a capa branca assim, mesmo tendo corte simples, branco, ó, mas com essas imagens digitais, mas eu acho Ted Bundy, O Estranho ao Meu Lado. Para quem não conhece, conta a história de um psicopata. E ele, assim, foi muito dissimulado. Ele era psicólogo e é contraditório isso, né? Lendo um pouco o Lecter Hannibal, porque ele entende as mazelas da mente, mas mesmo assim ele decide e prefere transgredir, cometer o crime. E ele foi assim para mim muito cruel, muito nojentinho. Mas eu tenho vontade de ler, é um calhamacinho sim, e bora lá. Aqui tem 7, 3, 6, 7 calhamacinhos. E será que é isso mesmo? 2,
4, 6, 7 calhamaços. Se eu conseguir, pessoal, ler esses 7 calhamaços desse ano, eu já vou estar feliz. Mas como eu gosto da cara a bater, eu escolhi outros livros que não são calhamaços, mas que são livros também extensos e que eu tenho vontade de ler. E aí eu quis colocar para formadores. Deixa eu levantar para ficar mais fácil. E aí eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre eles. Deixa eu virar para mostrar assim. O outro que eu quero ler, eu adquiri no ano passado, BTK, psicopata, né, muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos nos Estados Unidos, né, que era considerado aquele psicopata da máscara, que ele invadia a casa das pessoas, estuprava, matava, agredia. E ele cometeu crimes horrendos. Ele ficou um tempo apagado e ele queria ser muito descoberto pela polícia. E a polícia até... Ele passou um tempo tão assim, longo, sem transgredir, que a polícia até pensou que talvez ele tivesse morrido, né? Porque não estava acontecendo os crimes mais. E aí ele mandava carta para... Voltou a aparecer, mandando carta para a polícia e querendo ser pego e voltou a cometer os crimes. E eu acho que deve ser muito duro, mas como todas essas partes seriais, né? Mas eu quero ler. Aí o outro que eu escolhi foi esse aqui. Tenho muita vontade de ler Lovecraft. Eu pensei que eu ia ter tempo de ler no ano passado, mas não tive. E fiquei muito apaixonada por Edgar Allan Poe. E gostei muito assim de lê-lo, mas eu tenho muita vontade de ler Lovecraft. Apesar de que assim, ele tem uma parte obscura, né? O racismo, a omissão dele, algumas coisas meio complicadas. Mas eu quero muito lê-lo, conhecer mesmo. Já li alguma coisa, mas assim, ler o livro completo, conhecer mais histórias. E me aguarde. E aqui o 10º é o mestre Stephen King, adquiri no ano passado, achei que ia ter tempo de ler. Esse livro, Escuridão Total Sem Estrelas, ele tem só 4 contos, mas são contos extensos. E eu não queria lê-lo assim, rápido, só por ler, e para cumprir meta, demanda, e não aproveitar. Aí eu tinha começado no ano passado, mas deixei de mão e disse, não, eu vou ler no próximo ano com calma, e eu quero muito ler esse. Na verdade, eu acho assim, o terror, ele é interessante, mas as histórias de terror são interessantes, mas eu acho que os contos, as crônicas de terror, elas me prendem mais, porque de alguma maneira são várias histórias, né, que acabam dando uma suavizada numa história às vezes muito extensa. E finalmente, eu acho que também vocês perceberam que eu sou apaixonada entre tantas outras coisas por história do Brasil, história do mundo. Eu tenho uma mente de historiadora mesmo. Dentro de tudo aquilo que eu gosto de ler, eu acho que história é aquilo que me chama mais forte. E adquirir esse box, eu acho tão linda essa parte aqui. Não foi na época muito caro não, mas 2 livros eu escolhi porque, primeiro por causa desse livro, Carlota Joaquina, que eu acho que todo mundo ou amou ou odiou essa mulher. E de quebra viria também uma história de Leopoldina. Eu não confesso que eu não sou muito fã de Leopoldina não. Acho ela meio apagadinha, mas eu acho que Leopoldina, com o respeito que lhe devo, pra mim é uma mulher sonsa, sabe? Eu acho que ela é como nas beiradas, aquela coisa assim, me faço de morta para sobreviver. E Carlota eu já acho que era mais temperamental mesmo, uma mulher que tem realmente muita sede de poder. Eles não são muito grossos, eles são cerca de 300 páginas. Esse aqui é um pouco menos, 270 de Leopoldina. Isso aqui é um Jax, tá, pessoal? Ele não tem orelha, só que a Jax se repete, mas aí a capa é mais brilhosa, bonita. E assim, eu amo, amo, amo História do Brasil. Tem outros livros assim que eu adquiri, que eu quero tentar ler neste ano, sabe, de história do Brasil, história do mundo. Eu gosto muito, muito assim.
Esse tipo de livro é aquele tipo de livro que eu não consigo ler devagar. Em geral eu leio rápido. Mesmo quando é um livro mais grosso, mas eu acho que eu pego e vou, porque eu sou apaixonada por história desde menina, né? A matéria que eu mais gostava na escola era história mesmo, então tem tudo a ver comigo. E aí são esses 12 livros, acho um quantitativo bem expressivo, porque desses 12, 7 são calhamaços. Não sei se eu vou conseguir, vou me esforçar muito. Não é nem para cumprir meta, para mostrar para vocês, não é isso não. A gente quer mostrar, mas não é isso. É porque é o meu desejo de ler histórias que eu comprei no ano passado e que eu acho um desperdício ficar aqui e encostado. E eu quero ler outros, sabe? Esse ano eu quero me dedicar a alguns nichos. Como eu acho que eu já falei em outros vídeos, tendo condições, história de preto, porque tem para mim o sentimento de pertença, história sobre mulheres, literatura brasileira clássica, a contemporânea e alguns clássicos internacionais. E isso para mim tem um sentido muito importante. E uma das demandas que eu queria nesse ano era assim, ler menos quantidade, mas ler calhamaços. Sabe, conhecer histórias com maior extensão. Se ainda se eu tiver condições eu compro o Vitor Hugo, sim. Porque tem muitos calhamaços que eu tenho interesse. Mas na verdade eu acho que o calhamaço que eu sempre quis na vida mesmo foi Os Miseráveis. E bora ver, né? Se eu puder esse ano eu compro. E é isso. E vocês, o que é que vocês estão lendo? Estamos iniciando um ano. Bora lá se desprender um pouco do assistir. Bora colocar na cabeça que esse ano a gente pode ler um pouco mais. Eu não falo nem ler calhamaça, pessoal, mas até um livro fininho, sabe? Eu costumo dizer o seguinte, para um ano que está se iniciando, se vocês escolherem 2 livros fininhos para lerem por mês, em 12 meses vocês terão lido, ao término do ano, 24 livros. E se vocês incluírem mais 6, vocês conseguem ler 30. E eu acho que muita gente consegue, não desprezando assistir. Eu gosto de série, gosto de filme. Acho importante ler, assistir um telejornal, sabe, um programa de entretenimento. Inclusive, eu não acho que leitura seja só ler o livro. Acho importante ler jornal, ler revista, ler um portal de internet, ler uma revista científica, um editorial. A gente tem que ler, né? Eu acho que o mundo hoje, a gente tem mais acesso à informação, a informação é mais barata, é mais acessível, mesmo que tenha ainda muitos empecilhos. E desafio vocês a lerem, desafio vocês a pegar aquele livrinho que está escanteado e tirar e dizer, bora ler, e depois comprar outro. Eu me sinto muito feliz pelos livros que eu tenho, não é uma quantidade absurda. Vocês veem aqui essa plancha, essa pequenininha, não é visível, mas em cima tem outra e de frente tem outra. E tenho no meu quarto, no criado mudo, também bastante livro. Mas a cada dia que passa, e principalmente acompanhando alguns canais que eu gosto, viu? Eu assisto muitos booktubers, dos grandes, médios, pequenos como eu, e eu tenho tido a cada dia mais consciência e sempre me faço aquela pergunta, estou comprando, estou lendo ou só estou comprando e acumulando? E se estou comprando e não estou lendo, por que continuo comprando? Né? Bora pensar, a gente tem que ter um olhar crítico em relação à vida, porque o consumismo em si, por consumir, não é benéfico, nem no aspecto financeiro, nem no aspecto emocional. E bora ler, tá bom? Muito obrigada para você que teve paciência de escutar essa tagarela aqui até o final. Até a próxima, tchau!